Queridos irmãos, lemos a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, palavras de Jesus, no versículo 42 a 44, que diz: portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o Senhor, mas considerai isto: se o pai de família soubesse a hora que viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isto ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Essas palavras de Jesus estão dentro do sermão escatológico de Jesus, registrado em Mateus capítulo 24. O assunto, portanto, de hoje é vigie, está sugerido por hoje, mas essa palavra é uma palavra de ordem para o dia, sabe? Talvez, mais do que antes, vigilância está sendo necessária. Talvez hoje, mais do que muitos outros anos e décadas atrás, nunca foi tão necessária tanta vigilância, com certeza, por causa da pandemia em que estamos vivendo. Mas não é só por isso. Hoje é palavra de ordem porque vigie o seu peso. É dito, então, àquelas pessoas que estão preocupadas com a sua performance física. Vigiem a sua alimentação para as pessoas que estão precisando dos cuidados alimentares. Vigiem o seu tempo para as pessoas que são relapsas e descuidadas com o tempo que passam. Vigiem a velocidade para com aqueles que gostam de andar muito ou dirigir muito acelerados. Vigiem sua pressão, é o que é sempre dito e lembrado aos hipertensos. Vigiem suas notas, diz os pais e também os professores aos seus alunos. Vigiem as suas faltas, diz o patrão ou o encarregado na empresa. Vigiem suas palavras para evitar conflitos e confusões. Vigiem o seu comportamento, de igual modo, para evitar também que seja mal interpretado. E vigiem a sua aparência, porque é importante manter bem a sua aparência. Vigie suas finanças, porque se você não tiver cuidado, você entra numa bancarrota, ou seja, entra numa situação de endividados. Vigie os seus bens para que ninguém os tome, para que ninguém os roube. Vigie os seus filhos para que você não passe vergonha e receba por parte deles, com a vida deles, bons resultados na sua criação. Vigie o seu cônjuge para evitar também de tomar surpresas desagradáveis. Vigie suas fraquezas para que elas não sejam manifestas diante das pessoas e isso revele uma negligência muito preocupante. Vigie o seu temperamento para que você tenha cuidado nas suas relações interpessoais e igualmente vigie a sua língua e também os seus segredos para que eles não caiam na mão de pessoas indesejadas. Vigie os seus compromissos para que você os cumpra e vigie a sua reputação. Isto é uma ordem de Deus também. Cuidem da vossa reputação, não é? Cuidem, porque entre todas as coisas, diz a Bíblia, que você deve guardar, guarda o seu coração, porque delas procedem as saídas da vida. Enfim, a palavra vigilância é uma palavra de ordem, uma palavra do dia a dia, a ordem do dia, não é? E nesse texto que eu acabei de ler para vocês, nós estamos sendo lembrados de que Jesus está falando de um sermão profético, e ele está lembrando, olhe, vigiem o dia da minha volta. Sabe, não é nada errado dizer que Jesus está voltando. Não, porque realmente ele está voltando. Desde o dia que ele partiu para os céus, ele está voltando para a terra, tá bom? Porque ele tem o seu modo de contar os seus dias
de um modo que 1000 dias é como 1000 anos e 1000 anos é como 1000 dias. Não está preso às 24 horas do dia, como nós, a esse tempo, a esse espaço. Mas ele tem um projeto e voltará no tempo certo. Assim como Jesus veio na época certa, Deus se tornou carne e habitou entre nós, também Jesus Cristo virá para buscar o seu povo e para julgar os vivos e os mortos. É bom lembrar os vivos e os mortos, porque quando a pessoa morre, não pensa que está acabado, não, vai comparecer perante o tribunal de Cristo, sabe? Mas eu não creio em Cristo. Não faz diferença, vai comparecer perante o tribunal, porque todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo. Então, na história da igreja, muitos cristãos já chegaram a marcar o dia da vinda de Cristo, principalmente quando apareceram os milagres ou surgiram as catástrofes mundiais, tá? Por exemplo, vamos lembrar aqui na época da peste negra do século XIV, não é? Que dizimou 1/3 da população europeia. Vamos lembrar também da gripe espanhola. Então, nesses tempos de guerras mundiais, ou nos tempos de pestes, de desastres catastróficos, sempre as pessoas dizem, Jesus está voltando, as profecias estão cumpridas. Gente, as profecias sempre são cumpridas, porque Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender de dizer. Aquilo que ele disse, ele vai fazer. Ele não se arrepende do que disse, ele sabe o que disse, ele não esquece, claro. Por isso Jesus Cristo adverte a todos, já que não sabeis nem o dia nem a hora, porque o ladrão não avisa o dia que vai assaltar a casa. Se ele avisasse, o dono da casa ficaria vigilante e não iria permitir que isso acontecesse. Ainda mais naquele tempo que as casas eram normalmente de barro ou então de pedras, as pessoas facilmente formavam uns buracos e entravam, né? Hoje também não é diferente. Tantas pessoas fazem casas com tanta segurança, com cerca elétrica, com câmera, com isso, aquilo. Todo mundo continua sendo roubado. Está entendendo? Não custa nada a gente se prevenir, não custa nada a gente se resguardar, não custa nada a gente tomar precauções, porque o que acontece normalmente na vida é o seguinte, o ladrão quer um descuido principalmente, não é? Ele vai procurar o mais fácil, ele rejeita o mais difícil, mas não há nada que seja impossível quando o sujeito que é perito decide roubar ou assaltar. Ele dá sempre um jeito, corre o risco, mas ele dá sempre um jeito. Tá bom. E assim, hoje em dia, nós estamos em constante vigilância. Vigilância para passar álcool nas mãos, vigilância quanto à asepsia, vigilância com a troca de roupas, vigilância para não fazer acúmulo ou amontoar pessoas, para não estar em lugares aglomerados, vigilância para ficar sempre usando máscara, para não respirar as contaminações dos outros, principalmente, que estejam nos outros, e assim, talvez hoje, mais do que antes e mais do que nunca, a gente sabe o que é vigilância. Agora, eu não sei se você já parou para perceber que a gente vigia sobre N coisas, um número muito grande de coisas, a gente fica na vigilância. Mas quem é que está vigiando sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo? Ela é iminente. Ela pode ser hoje, ela pode ser amanhã, ela pode ser ainda essa semana. Também, é claro, pode ser no próximo ano, no próximo década, no próximo milênio. Não importa, gente. Deus sabe o dia que vem, ele não revelou isso para ninguém, nem vai revelar. Isso é mais ou menos como a hora da morte. Não é bom Deus não revelar para a gente qual é a hora da morte? Senão você ficava contando uma contagem regressiva, você nem ia viver. Ia só dizendo assim, puxa, só faltam tantos dias, tantos anos, tantos meses, tantos dias, tantas horas. Que é isso? Você não ia viver? A vida do Senhor Jesus Cristo é assim. Portanto, ele diz que é como ladrão. A comparação, é claro, não tem nada a ver com ladrão, mas tem a ver de que o ladrão é sempre o cara que está atento para pegar aquele que está descuidado. Por isso ele rouba e assalta sempre à noite, no lugar onde as pessoas, ou na hora que as pessoas
não estão presentes nem vigilantes. Ele tenta o máximo possível escapar dos olhos vigilantes, seja da polícia, seja dos donos, seja de quem for. Bom, por isso a palavra vigie, disse Jesus, não sabeis o dia nem a hora em que o vosso Senhor virá. Mas é tão certo como a morte. É certo, porque Jesus foi que disse isso, Jesus vai cumprir a sua palavra do jeito que ele disse, e ele não vai avisar para ninguém o dia nem a noite, se é de dia ou de noite, né? Eu já vi querendo dizer assim, a Bíblia diz que Jesus virá como ladrão de noite, então ele vai vir de noite. Gente, quando a gente está aqui de noite, uma outra parte do mundo está de dia. Preste atenção, não é questão de dia ou de noite, é a necessidade de vigilância, né? Vigilância. Jesus não apenas preveniu, mas Jesus também advertiu. E aí então a importância da gente focar na parte final dessa meditação sobre essa questão que ele não apenas preveniu, mas ele também advertiu. O que significa isso? Significa que depois da vinda de Cristo não haverá mais tempo para arrepender-se, mais tempo para cuidar. Ele virá e pronto, tá? Não tem esse negócio, vai ter 1000 anos ainda de tempo, vai ter uma tolerância, vai ter um respaldo, vai ter uma segunda, uma terceira chance para pegar os deixados para trás. Desculpa, mas eu não vejo apoio bíblico para pegar os deixados para trás, não. A vida de Jesus Cristo é iminente, é certa, é decisiva. Ele preveniu, porque ele também advertiu, tá? Lembrando uma das parábolas que Jesus contou, das 10 virgens, 5 estavam com as candeias preparadas, cheias de azeites. O noivo demorou, mas quando foi anunciado, chegou o noivo, as 5 nécias, ou as 5 virgens loucas, despreparadas, perceberam que não tinha mais azeite, e foram correr atrás das outras. As outras disseram, mas eu não posso fazer isso. Se eu te der o azeite, eu fico sem. Bom, é apenas uma questão de advertência. Como eu, você, nenhum profeta, nenhum pastor, nenhum apóstolo, seja lá o que for, sabe dizer e pode afirmar garantidamente, este ano não passa, desse dia não passa, dessa semana não passa. Balera, gente. Jesus disse que esse dia e a hora está reservado à economia do Pai, a ninguém mais. Só Deus, portanto, sabe o dia e a hora. Você não vai saber. Portanto, urge a necessidade de estar sempre vigilante quanto à sua vida espiritual, sua vida com Deus. Veja, comecei essa palavra mostrando quantas coisas a gente vigia. Agora eu termino dizendo assim, sobre todas as coisas que se tem de vigiar, é essa questão, sabe? Da vida espiritual, da vida com Deus. Se Jesus Cristo viesse agora, hoje, ou se ele se ele vier hoje, você estaria vigilante? Estaria preparado? Sabendo que esta é a oportunidade que está aberta, mas que naquele momento se fechará. É como a morte. Depois da morte não tem mais jeito de resolver a questão. Assim, na vinda de Jesus Cristo, não tem mais jeito para resolver. Quem é, quem não é porque não é. Jesus vem para os seus, ele prometeu e ele voltará, e quem tem essa viva esperança deve ter alegria e satisfação em dizer, Maranata, vem Senhor Jesus, estamos aguardando. Esse é um dia glorioso, queridos. Só a gente não pode nem imaginar quanto esse dia será glorioso para os filhos e os servos de Deus, naturalmente, os que estão em vigilância. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus esteja sobre todos nós. Amém.